você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Saúde Você. Que coisa boa que estamos juntos em mais um final de semana, em mais um dia maravilhoso. Muito bom dia para você. O programa Saúde Você está no ar. Como vocês estão? Vão curtir bastante esse final de semana? Mas, antes de curtir, fica comigo, porque o programa está imperdível e tenho dicas, inclusive, para ajudar na sua curtição. É isso mesmo. Vamos lá, edição de hoje. Nós vamos saber como funciona um dos centros especializados aqui em João Pessoa no atendimento às pessoas com problemas com álcool. Isso mesmo. E mais, a Paraíba já iniciou a aplicação das doses das vacinas bivalentes. Mas qual é a eficácia desses imunizantes? É o que nós vamos saber nesta edição. Vamos conhecer ainda como funciona o atendimento às crianças com câncer aqui na capital. Tudo isso e muito mais a partir de agora no seu programa, no Saúde Você. Que coisa boa, que estamos juntos mais uma vez no programa Saúde Você. E olha, hoje a gente tem assuntos que eu tenho certeza que vão ser muito importantes, que você vai gostar bastante e vai te ajudar em muitas ocasiões. Por falar nisso, a gente já vai começar com um que é de extrema importância, um assunto delicado. Se você não vive essa realidade, eu torço que não viva, certamente conhece alguém que já precisou. O consumo de álcool é um fator que contribui para mais de 300 mil mortes anualmente no mundo. Olha só, gente. Pois é, e aqui em João Pessoa, um dos centros que presta atendimento às pessoas com problemas com álcool e outras drogas é o CAPS AD3, que funciona no bairro de Tambalzinho. A repórter Gabriela Lima foi até lá e mostra pra gente agora. Veja aí. Camila teve contato com a bebida alcoólica desde cedo. Ela explica que bebia socialmente, mas foi quando decidiu morar na Espanha que ela perdeu o controle com o álcool. Agora ela tenta vencer a dependência. Faz mais ou menos desde 2017 que eu estou nessa luta, né? E tento, com a ajuda, né, da assistência social, que foram as pessoas que me ajudaram, né? A assistência social que eu comento, tanto da Prefeitura Municipal de João Pessoa, como o tratamento do CAPS, né? O CAPS AD3, que quando eu cheguei aqui, cheguei muito fragilizada, sem ter rumo na vida, porque eu não tenho familiares, eu não tenho ninguém, eu e Deus. Então, tem que ter uma força de vontade muito grande para você poder sair desse vício, porque esse vício ele é um vício que destrói, ele é um vício que denigre sua imagem, denigre seu profissionalismo. Então, isso não é bom para ninguém. Eu não desejo isso para ninguém. A situação ficou ainda mais difícil com a volta ao Brasil. A dependência do álcool fez com que ela perdesse o controle com as finanças e até mesmo com ações do cotidiano. Quando eu cheguei no Brasil, né, com um pouco que eu tinha ganhado na Europa, pela questão da moeda, ser uma moeda muito valorizada, e quando eu cheguei no Brasil, eu não soube aproveitar esse ganho que eu fiz. Como eu estava com a parte da minha doença já doente, então eu tinha o dia como a noite, não queria saber isso, eu pegava meu dinheiro e simplesmente fazia o uso de álcool, de tudo, gastava como não houvesse o amanhã. Camila é estilista e viver na Europa fez com que ela aperfeiçoasse o talento através de cursos de design. O maior desejo dela é se recuperar para voltar ao trabalho. Eu sonho voltar, agora totalmente mudada por dentro, porque assim, o meu interior ele necessita muita mudança para que eu melhore, para que eu possa dar o melhor de mim, porque eu amo minha profissão. Da mesma forma que você como repórter, como ele como cinegrafista, todos nós fazemos com tanto amor que isso reflete não a luz.
E com o vício, não estava deixando eu fazer esse meu trabalho. Então, eu pretendo, com certeza, esse é um dos focos que eu vou lutar e vou conseguir. A dependência alcoólica traz problemas e consequências físicas e psíquicas à vida do usuário. E, na maioria das vezes, causa prejuízos no trabalho e problemas na família. Por isso, é tão necessário que o dependente aceite ajuda. No CAPS AD3, localizado no bairro de Tambauzinho, as pessoas recebem todo o acolhimento e apoio psicológico necessário para recomeçarem uma vida nova. Acolhimento. Essa é a palavra que a gente usa para qualquer frequentador que vem buscar o serviço. Ele é acolhido inicialmente. A gente faz uma escuta, a partir dessa escuta a gente identifica se o frequentador tem um perfil para esse tipo de CAPS, que é um CAPS vinculado para pessoas com problemas em relação ao uso de álcool e outras drogas. Sendo o perfil, a gente faz uma triagem, onde a gente vai colher as informações desse sujeito, história de vida, relação com a substância, relação com o meio social, com a família, e a partir disso a gente vai traçar o que a gente chama de projeto terapêutico singular, onde cada frequentador tem o seu projeto e ele é individualizado. A partir dele a gente traça os dias que ele vem para o serviço, as ações que ele vai ser preconizado como meta para fora do serviço, dentro do seu ambiente social, com a sua família. Então, através de todo esse passo a passo é que a gente traça o percurso desse frequentador aqui no serviço. Então, ele chega, é acolhido, faz a escuta, a triagem e aí sim passa a participar das atividades, consulta médica, as atividades das práticas corporais, os grupos terapêuticos e assim sucessivamente. No CAPS, os usuários recebem atenção e participam de diversas atividades diariamente. Familiares de pessoas que têm dependência com álcool também podem participar de grupos de apoio. Atendimento individual, grupos terapêuticos, práticas corporais, passa por consulta médica, atendimento familiar também, que é importante. E todos esses atendimentos ele é feito diariamente e diurnamente. Chega pela manhã e sai no final da tarde. Olha, gente, quem enfrenta essa realidade ou conhece essa realidade de perto, sabe o quanto é difícil enfrentar o etilismo, né? Também outros tipos de drogas também. Como é difícil sair, como é difícil todo o tratamento. Mas existe uma coisa que é um divisor de águas. Primeiro, a vontade, né, o desejo de querer mudar. E outra coisa que é primordial, o apoio ao redor. Então, se você conhece alguma pessoa que passa por essa realidade, a gente sabe quanto as famílias sofrem quando tem uma pessoa com problema com álcool, com problema com drogas, quanto as famílias ficam adoecidas. Então, se disponha também, ajude, mostre a essas pessoas que existem esses caminhos. Existe o CAPS AD3, que a gente mostrou, o CAPS, álcool e drogas, que você pode buscar atendimento. Existe um dia inteiro de atividades com terapias, com serviços especializados, que essa pessoa vai ter esse apoio. Você viu aí na nossa matéria o testemunho, o depoimento da Camila, como é importante, como faz a diferença quando temos apoio para sair de uma situação aprisionante. E é bem isso, né? O vício, ele é aprisionante. Então, ajude, mostre às pessoas que existem caminhos, dê apoio para essas pessoas poderem reconstruir as vidas, porque é possível sim largar o vício, é possível sim reconstruir a vida e com ajuda tudo isso fica mais fácil, não é mesmo? Aqui na Paraíba, as vacinas bivalentes contra a Covid-19 já começaram a ser aplicadas. Mas qual é a eficácia desses imunizantes? E quem pode tomar? O que é que muda em relação àqueles que a gente já estava tomando? A repórter Thaís Aureliano conversou com o pneumologista Rodolfo Bacelar Ataíde e nós vamos acompanhar agora e tirar nossas dúvidas. Veja aí. A gente já sabe, né, que quem se imuniza contra a Covid-19 reduz e muito as chances de agravamento caso venha se infectar pela doença. O coronavírus chegou trazendo forte essa informação. A gente já vem aqui na Arapuã falando sempre sobre o assunto, mas dessa vez tem uma novidade com relação aos imunizantes. É que tem um que é bivalente, produzido pela Pfizer. Sobre esse assunto a gente conversa agora com o Rodolfo Bacelar, ele que é pneumologista, atua também no Hospital Clementino Fraga, que por muito tempo ficou como referência nesse tipo de doença. Os números têm diminuído, mas a doença ainda está aí, não é isso, doutor Rodolfo? Com relação a essa bivalente, vamos logo começar a explicar o que ela difere das vacinas que a gente estava tomando até então. É interessante dizer exatamente que as vacinas bivalentes, elas são atualizações das vacinas que a gente já tem. Nesse caso, a vacina da Pfizer é uma vacina de RNA mensageiro que você atualizou
para uma versão que é capaz de combater as novas cepas da Ômicron. As vacinas até então que a gente tinha, elas eram baseadas no vírus original, aquele que surgiu lá na China e Wuhan. Então toda a imunização era baseada nela. E a cada subvariante que se tinha, de alguma maneira o vírus apresentava um escape vacinal, ele tinha um fator que escapava das vacinas que a gente tinha. Essa atualização das vacinas, ela vem exatamente para suprir essas áreas que eram mais cinzentas ou que o vírus começou a aprender a lidar com essa situação para que a gente esteja com uma maior segurança. De uma maneira análoga é o que acontece também com a vacina da gripe. Então, todos os anos a vacina é atualizada para o vírus circulante. A mesma coisa vai acontecer com a Covid e a gente vai ter um padrão de imunização muito semelhante nesse contexto. E aí quem é que vai poder tomar? Porque a gente tinha uma certa combinação no início, né, da imunização aqui no país de vacinas. Então o Coronavac, a segunda dose, a dose de reforço deveria ser Coronavac, assim como a AstraZeneca, enfim. E ela é da Pfizer. Como é que vai ser então essa dosagem de reforço para quem tem um esquema vacinal com outros fabricantes? O esquema vacinal ele segue sendo o mesmo. Então, essa vacina bivalente ela surge exatamente como uma vacina de reforço. Para os pacientes que já tiveram a imunização completa, com 3 ou 4 doses, essa vacina é aplicada de uma maneira a atualizar o treinamento que o sistema imunológico dele teve com esse combate às novas subvariantes. Quem não teve o esquema vacinal completo ainda, essa pessoa precisa primeiro atualizar o esquema vacinal para aí depois ser candidata à aplicação das vacinas bivalentes. Mas aí como os outros imunizantes, quando começaram a chegar aqui para a gente ficar disponível, tinha uma sequência, né? Profissionais da saúde foram priorizados, idosos, e isso também com a bivalente, né, acontece. A mesma coisa. Inclusive sendo os idosos e os imunossuprimidos as pessoas prioritárias. Porque como foram prioritárias com outras vacinas e principalmente na aplicação da Coronavac, esse público acaba necessitando de maior frequência de atualização vacinal. A gente acredita que com essa vacina atualizada e com a diminuição do número de casos, a gente não vai ter uma necessidade de uma segunda vacinação ainda esse ano. Vai se avaliar uma nova vacinação com outra vacina atualizada em anos futuros, mas esse grupo vai ser prioritário exatamente por causa disso. Os outros grupos que acabaram recebendo vacinas eficazes, como a vacina da Pfizer, a AstraZeneca e Janssen, esse grupo também tendo uma maior capacidade de lidar com o vírus, ele vai aguardar um pouco mais para receber as vacinas bivalentes, mas ainda assim eles são candidatos. Os estudos que validaram a utilização das vacinas bivalentes, eles utilizaram inclusive as crianças a partir dos 12 anos de idade. A ideia é que, tal qual a vacina da gripe, toda uma população que tem um maior risco de exposição ao adoecimento, ela tem a possibilidade de atualizar suas vacinas. E com relação às reações, né, que se circulou muito no início da vacinação, que alguns fabricantes, né, poderiam desencadear sintomas, né, como febre, dores no corpo, bem semelhantes à Covid-19, uns fabricantes mais do que outros. E essa bivalente, como é que vai ficar então? Certo. A vacina da bivalente, ela sendo a atualização da vacina da Pfizer, ela tem como efeitos colaterais os mesmos da vacina original da Pfizer. Então, os efeitos colaterais de dor no local da aplicação, febre, uma moleza no dia da aplicação, isso é possível. Isso não é algo que acontece apenas com a vacina da Covid. Várias outras vacinas apresentam. Isso, por muitos, é até considerado um sinal de atividade do sistema imunológico. E essa mimetização realmente acontece, assim, não é nenhuma nenhuma afirmação falsa. O que a gente tem a dizer, e é o que causa muito receio, que circula com muita fake news, é a questão dos efeitos colaterais para o coração. Mas dá um problema no coração e as pessoas estão tendo mais infarto, estão tendo mais AVC, e isso não é verdade. Não existia um aumento do número de casos de AVC nem de infarto em pessoas que foram vacinadas, nem em jovens, nem em idosos. A única coisa que existe associada a essa vacinação é
possibilidade, ainda que remota, de desenvolver uma pequena inflamação no músculo do coração. Essa inflamação é benigna, não leva a sequelas, é tratada com sintomáticos e você tem que, o vírus em si da Covid, ele tem uma capacidade 6 vezes maior de causar essa mesma inflamação do que a própria vacina. Ou seja, ainda assim, sendo um evento raro, em acontecendo, é muito mais benéfico fazer a vacina do que esperar adoecer pelo vírus. E do contrário, né? Quando a pessoa está com algum sintoma ou suspeita de Covid ou adoecida, essa pessoa pode se imunizar? O ideal é que não. Não porque a vacina perca efeito ou porque a vacina teria efeitos colaterais ou algum problema maior nessa pessoa que tem sintomas e se vacina. Mas o que acontece é que você não tem o benefício da vacinação. As vacinas são treinamentos do sistema imunológico. Se o sistema imunológico está lidando de fato com uma infecção viral e eu exponho ele à vacinação, eu não tenho nenhum ganho. O ideal é, se eu tiver infectado, que eu espere passar o momento da infecção para depois ser submetido à vacinação. A gente tem a indicação ainda de que os indivíduos que desenvolvem Covid, que eles aguardem pelo menos 30 dias para depois se imunizar. E aí, de novo, já que a gente falou em efeitos colaterais, não tem relação com o efeito, mas sim com a ausência de benefício. É pouco provável que você tenha uma reinfecção pela Covid nesse período, então você poderia aguardar com mais segurança para fazer a vacina. Então, bivalente ou não, o ideal é que a população se imunize já a partir dos 6 meses de idade. Então, tem que correr para completar esse esquema vacinal o quanto antes. Com certeza. Vacinação, além da proteção individual, é um ato coletivo. Já que quando eu me vacino, além de me proteger, ao não adoecer ou ter menor chance do adoecimento, eu também protejo outras pessoas de pegarem. Então, quando a gente imuniza preferencialmente os imunossuprimidos, os idosos e depois vacina as pessoas mais jovens, é pensando nisso também, numa cadeia de transmissão. Então, se eu me preocupo com as pessoas ao meu redor, com as pessoas que eu amo, eu também me vacino. Se eu me preocupo comigo, logicamente, eu vou me vacinar. A vacina é um ato individual e coletivo ao mesmo tempo. Então, quem tiver nos grupos em que você tiver a oportunidade de se vacinar, seja com terceira, quarta dose, as crianças a partir dos 6 meses de idade devem sim procurar os postos para se vacinar. Então fica aí as dicas. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Nada, eu que agradeço. Pois é, e se você ainda não se vacinou, depois de toda essa conversa, a gente espera que você corra para uma unidade de saúde da família. Aqui em João Pessoa tem várias salas de imunização espalhadas em diferentes bairros e regiões da capital, para além do Centro Municipal de Imunização que fica no bairro da Torre e também as policlínicas municipais. O serviço é oferecido gratuitamente, como a gente já conversou aqui, a partir dos 6 meses de idade. Tem ainda mais um ponto fixo montado no shopping Mangabeira para aquelas pessoas que não podem se vacinar durante o período manhã e tarde porque trabalham e tem outras atividades. Lá a imunização vai até às 10 horas da noite, então não tem desculpa. Se vacine. Você viu aí, né? Que maravilha. Dr. Rodolfo Bacelar acabou tirando as nossas dúvidas. Gente, é isso. Nós temos os imunizantes, estão disponíveis, estão acessíveis. Não há motivos para não tomá-los, não é mesmo? Então, se você já está no seu momento, vá. Não deixe de procurar uma UBS perto de você, não deixe de procurar um serviço de saúde e faça a sua parte. Esse é um compromisso que a gente faz consigo mesmo e também com o outro. Lembrando disso, a gente precisa fazer isso por nós e também pelos outros. Se você é pai, se você é mãe, se você tem pai e mãe, estimule-os também a se vacinar. É uma proteção que a gente precisa. Nós somos testemunhas do divisor de água que a vacinação foi, a vacinação tem sido, né, no embate contra a Covid-19. A gente viu momentos terríveis, vivenciamos na nossa pele há 2 anos aí, lockdown e tudo, e a mudança absurda da qualidade de vida que passamos a ter após os imunizantes. Então, a hora é essa, não deixe de se proteger e proteger a sua família, tá bom? Faça a sua parte. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, cerca de 80% das crianças e adolescentes acometidos pelo câncer podem ser curados se diagnosticados precocemente. Aqui em João Pessoa, temos o Hospital Napoleão Laureano, que é referência no tratamento do câncer, que atende as crianças e adolescentes de forma gratuita. Vamos conhecer um pouquinho desse trabalho tão lindo, tão forte? Veja aí. Aos 2 anos de idade, Raoni foi diagnosticado com leucemia.
A mãe ficou sem chão quando recebeu a notícia. Chegava dias de quando eu via ele sem se alimentar, eu também não me alimentava. A médica vinha, conversava comigo, mãezinha, a senhora tem que comer, que é para dar força a ele. Me ajoelhava no chão e falava com Deus. Deus, se ele tiver de ser meu, ele vai ser meu. Se ele tiver de ser seu, ele vai ser seu. Então Deus não quis ele agora e ele está comigo, graças a Deus. Apesar do medo e das inseguranças, mãe e filho seguiram a batalha. E depois de 2 anos de luta contra o câncer, Raoni recebeu alta e hoje faz manutenção do tratamento. Quando dava reação, ele pegava uma internação com a outra, passava meses aqui internado com ele. Mas Deus é tão maravilhoso que ele conseguiu vencer o câncer. Aí, depois que ele acabou o tratamento, eu vinha de mês em mês. Aí depois de 2 em 2, 3 em 3, agora eu estou vindo em 5 em 5. O coração da mãe e do pequeno Valente é cheio de gratidão pelo apoio que recebeu no Hospital Laureano e pelo acolhimento das voluntárias. Você gosta de fazer o tratamento aqui no Laureano? Gosto. É bem tratado? É, sou. E quero agradecer primeiramente a Deus, segundo a médica dele, que é a doutora Heloísa, uma ótima médica, agradecer muito a ela. E quero agradecer a toda a equipe também, né, que fizeram parte, a Carol, Georgia, que era do meu tempo. Quero agradecer mesmo. E meu filho hoje está na manutenção, está bem, graças a Deus, vinha toda semana. E hoje só tenho a agradecer a Deus. A missão das voluntárias é trazer alívio e refrigério para pais e pacientes. Para nós é uma felicidade, é um prazer estar com essas crianças. E dentro do possível, aliviar, pelo menos naqueles instantes, o pensamento, né, de doença. A gente procura sempre vibrar com saúde, orar com eles, cantar com elas, isso aí pra gente é suficiente. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, cerca de 80% das crianças e adolescentes acometidos pela doença podem ser curados se diagnosticados precocemente. Por isso é tão necessário que pais e responsáveis estejam atentos aos sintomas. O câncer infantil mais comum ainda é a leucemia. Então, 30% do câncer na infância corresponde a ela. E para ela, a gente imagina uma criança que chega para a gente com uma palidez que aconteceu de uma hora para outra, rápido, tipo 15 dias, 20 dias, de repente o menino está branco. E ele queixa de dor nas 2 pernas. Por quê? Porque a gente produz o sangue nas pernas. Nem quando é muito criancinha, muito pequenininho, a gente produz mais em ossos dos membros inferiores, ossos longos. À medida que a gente vai crescendo, vai ficando adolescente ou adulto, a gente passa a produzir mais esse sangue na bacia, nos ossos chatos, né? E aí, então, por isso que muitas vezes confunde a dor do crescimento ou a dor de atividade física com a dor da leucemia, que é a dor nas 2 pernas. Pois é, gente, você viu aí uma informação tão importante que tivemos. Em relação ao câncer infantil, temos que buscar, assim como tantas outras doenças, temos que buscar perseguir o diagnóstico precoce. Então, você que é pai, você que é mãe, vocês conhecem seus filhos melhores do que qualquer outra pessoa. Percebe quando eles estão diferentes, percebe os sintomas, percebe os sinais. Então, percebendo os sinais, busque um profissional, busque ajuda, não guarde doença. Minha mãe sempre fala isso, a gente não guarda doença. E é verdade, não é mesmo? Vamos guardar doença não. Vamos cuidar de quem a gente ama, que é a melhor forma de preservar a vida. A gente vai a um rápido intervalo, mas não sai daí que eu volto já já com muito mais coisa boa para você, viu? Saúde e você,